Porque, de certa forma, eu até falo mais ou menos sobre isso para alguns pacientes que pensa no treinamento de um cachorro. Toda vez que ele fizer atividade negativa, toda vez que ele praticar o comportamento negativo, você recompensa ele. Daí, depois de um tempo, você racionaliza o processo e fala, cara, tá errado. Daí você vai tentar pedir para ele fazer diferente. Qual a chance desse cachorro te obedecer? Pelo menos em primeiro momento. Então, você está treinando inconscientemente seu cérebro para procrastinar. Sim. E buscando, né, tirando, isentando... Tá premiando um comportamento ruim, e aí isso faz com que esse comportamento seja replicável, seja automatizado no cérebro. Você faz isso tantas vezes e com uma recompensa tão aguda que o seu cérebro entende que aquilo é prazeroso e é positivo. Sim. E com um agravante muito pesado hoje em dia de que tudo na tecnologia é potencialmente prejudicial ou incentivador da procrastinação. Não sei se a maioria das pessoas hoje em dia já tem contato com neuromarketing. As pessoas são especializadas a te prender diante de uma tela para ganhar mais dinheiro. Sim. Eles precisam da sua procrastinação para gerar a sua atenção, a sua atenção que a gente pega para ver um TikTok da vida por 5 minutos e vira 50, dá dinheiro para eles. Então eles são especialistas nisso. Sim. Eu vi uma vez um podcast do pessoal que trabalhava no neuromarketing do TikTok e do Instagram e perguntaram para eles sobre essas redes sociais na família deles. E o rapaz falou, ninguém em casa usa. Os meus filhos não podem ver. Então, tipo assim, eles têm o conhecimento do prejuízo que aquilo causa. Sim. E são especialistas, estão fazendo o trabalho deles. Sim. Mas assim, pensa em você diante de uma tarefa importantíssima e você se sente mal porque, de certa forma, suas crenças limitantes fazem com que você se sinta incapaz de resolver. Daí vem uma desculpa procrastinadora dizendo que talvez amanhã você tenha mais tempo, talvez com um pouco mais de conhecimento, que você consiga resolver melhor aquela situação. E você, para se sentir mais confortável, você fala, eu vou pegar rapidinho aqui a rede social para ver se eu acho aquele psicólogo que eu sigo, para ver se eu pego um conselho com ele. Um abraço, irmão. Daí o imã ali, ó, 5 minutos vira 5 horas. Sim. Você tem um distrator ali que te puxa. Absurdo, absoluto. E que te coloca também, porque eu penso que todo vício, ele funciona como um circuito altamente excitável no cérebro, né? Sim. Então, como ele gera uma recompensa imediata, acho que todo vício tem como característica isso, né? Ele consegue gerar uma recompensa imediata e talvez até puxando um pouco agora para o nosso aspecto espiritual, Sim. né? O evangelho é justamente essa mensagem de que as recompensas tardias, as recompensas eternas, elas são maiores do que as recompensas imediatas e tirar esse olho do nosso apetite momentâneo, do nosso prazer carnal, não sei como o Esaú lá, do Esaú e Jacó, que troca o bem maior, que troca uma recompensa tardia por um prazer imediato, né? Então, a procrastinação tem a ver com essa distorção da minha imagem, da minha capacidade e do que eu tenho que fazer, né? E o que é mais complicado, que se você for pensar evolutivamente, a gente consegue linkar nossos antepassados com a evolução para procrastinar. No passado, a gente vivia pela emergência, a gente vivia pela iminência. Se tem um predador, eu fujo. Tenho fome, eu como. Então eu busco o prazer imediato. O meu cérebro se desenvolveu num passado distante para prazer imediato. Quando a gente pega e para pensar que agora a gente tem que planejar alguma coisa, e eu acho muito interessante a gente valorizar a parte do nosso evangelho, porque é uma das formas muito consistentes de você mudar um hábito. Porque... De dentro para fora, né? Exatamente. Porque são hábitos angulares que a gente fala. Existem alguns hábitos que eles trabalham para que você consiga, abrindo aquele ângulo, aquele leque, ele reprograma você, né? Exato. E você... É um hábito primário que desencadeia... É a primeira pecinha do dominó. Você empurra, ela vai cair nas próximas. Então, a adesão ao evangelho, exercícios físicos... disciplina, e não disciplina, tipo assim, porque se você falar para um procrastinador que ele tem que ter disciplina, ele vai dar um tapa na minha cara.
Mas disciplina no sentido, tipo assim, pequenos passos que vão te levar para um passo maior. Então, tirar o peso da, tipo assim, eu preciso acordar todo dia às 5 horas da manhã para ir pra academia. 5 vezes por semana para poder perder 5 quilos no mês. Não adianta, irmão. Você não vai conseguir. Então, isso é até um dos métodos que daqui a pouco a gente até pode discutir, que ao invés de ajudar, prejudica. E você estava falando uma parada, né, que vem já de muito tempo. Sim. E da onde eu penso que vem isso, né? Esse nosso comportamento procrastinador, ele vem justamente dessa ideia de urgência que vem da queda. Porque Deus nos cria para viver em completa plenitude, paz, onde não há essa urgência, esse medo, essa insegurança. Com a queda, entra a necessidade, entra o desconforto, entra o medo, o risco, e aí a gente começa a viver em função da autopreservação, que é uma característica da queda. Na queda, a gente se distanciou do pensamento emocional divino, e isso fez com que... E tem um autor até muito bom que eu li, que diz que o ser humano adoeceu com a queda. Não sei se você conhece. Tem um livro interessante. Esse aí mesmo, esse mesmo. Eu li ele. Mas cara, encaixou muito bem na percepção que eu tenho com relação à procrastinação, principalmente quando a gente se embasa no Evangelho, porque a queda fez com que a gente se distancie dessa ideação divina do pensamento, da crença de Deus. E trouxe todos os sintomas humanos voltados para a psique. Angústia, ansiedade, medo, egoísmo, vaidade. Então, isso tudo acaba que, no adoecer a mente humana, traz sintomas que levam à procrastinação e que fazem com que a procrastinação leve a esses sintomas. Então, você entra de novo num looping, onde você não tem dificuldade de discernir se você está procrastinando porque você está doente ou se você está doente porque está procrastinando. Sim, exatamente. E eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso. E acho que a queda é esse... A gente cai de Deus em nós, e a gente cai do eterno no imediato. E aí é um pouco disso que a gente está falando. É essa hipervalorização de um prazer imediato em detrimento de um prazer duradouro, eterno, tardio, que vai ser muito, muito maior, né?